Ixi. Vou zarpar. Não, mãe, fica aí. Eu não gosto disso. Gente, hoje é o primeiro dia da aula. Você já começou? Já, mas pode ir agindo normalmente. Tá, vem cá pra você se apresentar pra ele. Ele tá escovando o dente. Não, só pode passar em frente. Vem aqui onde tá a geladeira marrom. Aqui nossa. Esse é meu pai, pessoal. E ele vai ser o objeto da nossa experiência, do projeto. Não, mãe, não precisa baixar. Objeto de experiência, isso aí, legal. Eu vou passar alguns ensinamentos de arte. Na verdade, o que eu falei pra você é um instrumento. Eu acho que ele vai me ensinar também e eu vou aprender com ele. E eu também vou passar um pouquinho do que eu sei. Quem quiser auxiliar também nessa parte de orientação, dar dicas, pode usar o espaço dos comentários. Esse é o vídeo 1, tá? Na verdade, tá sendo o episódio 2, porque o episódio 1 foi o que eu postei ontem, falando, né, de todo esse processo, né, de projeto. Meu pai faz arte e é esse o objetivo. O objetivo é que meu pai faça arte, que utilize a criatividade, aguce a criatividade dele. É isso, eu vou tomar um café da tarde aqui. Ele tem a cor caderno, por favor. Não, mãe, depois pega. Posso passar? Pode, pai, fica à vontade. Vou tomar café rapidinho pra gente poder começar. As aulas estão sendo toda quinta-feira às 4 horas da tarde. Hoje é a primeira aula, então é o primeiro contato, né? Não sei como vai ser essa experiência. Eu estou registrando tudo para servir de registro, de documento para as próximas gerações, para o futuro, até mesmo para a gente poder ver e analisar todo esse processo, né, de aprendizado. Como que ele vai funcionar, como que vai acontecer tudo isso, né? Meu pai, já expliquei para vocês no vídeo de ontem, ele é um professor aposentado e tem mais de 80 anos de idade, nasceu em 1935. Olha, esse aqui é bolo de fubá, é o bolo preferido do meu pai, esse aqui é bolo de milho. A minha mãe, eu gostaria que ela participasse. Vem aqui, mãe. Não, Por que não? eu não quero. Ah, eu queria que você participasse também. Não, posso. Por que não? Já vou tingir meu cabelo, vou... Seria tão legal ver você, seu processo também criativo, da arte. Eu não sou. Mas a gente vai aprender junto. Vamos? Eu não. Eu quero tingir o cabelo, já falei. Se eu não tingir hoje, amanhã já é sexta. O importante é instalar o equipamento Então. na posição certa, de maneira que seja bem dividido no... Bom, a gente vai começar então a nossa primeira aula. Primeira coisa, você vai se apresentar, falar quem é você. Não precisa ficar muito tempo falando, para não pegar muito tempo da nossa aula, mas ao mesmo tempo eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e por que você quer fazer arte. Quero ter. Bom, eu sou o Ranulfo, um professor aposentado que em tempos atrás já tive uma manifestação de que eu desejo
de aprender a desenhar, pintar. Depois o tempo passou e eu então fui cuidar de outras coisas, estudar, e já não deu tempo mais. Porque eu trabalhava de manhã, tarde e noite. E é um tempo que o magistério exigia muito do professor. Então, hoje eu estou tendo uma excelente oportunidade de desenvolver esse possível dom, talento que eu achei que tive no passado. E com a presença grata da minha querida filha, artista plástica Viviane, eu aqui estou para receber como gratificação algumas aulas que eu acredito que serão muito proveitosas. E hoje é a nossa primeira aula, nosso primeiro contato, e eu espero me dedicar como se estivesse iniciando uma nova atividade na minha vida. Creio que a minha disposição é bastante grande e suficiente para a gente aprender. Para aprender não há idade, e desde que a gente tenha esse desejo, esse princípio de aprender cada vez mais. E aqui estou, professora Viviane, para iniciarmos a nossa aula, que eu estou atento e sedento para ouvir os seus preciosos ensinamentos e experiência que você já adquiriu no correr da sua vida e das suas atividades artísticas. Certo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha. Esse barulhinho, pessoal, é do gato Chopper, tá? O que você acha? O que é arte para você? O que você entende de arte? Grita. Está ali, mãe. Arte, para mim, são manifestações Pode falar. dos costumes, e das atividades relacionadas com a cultura dos povos e com a nossa cultura brasileira, que é muito rica e enriquecida com povos de outros continentes. Então, a arte é tudo isso, manifestações dos costumes, da maneira de ser de um povo, que sempre existiu a arte e vai continuar existindo para sempre. Entendi. De poeira. Nessa primeira aula, nesse primeiro contato, eu quero falar um pouquinho sobre materiais. Eu trouxe vários materiais aqui para a gente conhecer e dizer que na arte a gente tem total liberdade para experimentar vários tipos de materiais. A gente é livre na arte. Na arte a gente tem essa liberdade total, onde a gente consegue expressar os nossos sentimentos, passar coisas que a gente está pensando. Às vezes a gente pode se manifestar de uma forma até ideológica ou não, ou simplesmente deixar o pincel, a caneta, o lápis de cor ir para onde for, assim, vagando sem uma linha certa, eu quero puxar para isso ou aquilo.
né? E eu trouxe alguns materiais justamente para mostrar que a gente tem essa liberdade. Isso aqui, por exemplo, é canetinha. É um material escolar, que é usado em escola, né? Muito comum entre as crianças, e que a gente pode trabalhar com elas e fazer trabalhos incríveis. É canetinha hidrográfica, água, né? Canetinha hidrográfica. Eu coloquei aqui num copinho para a gente poder ter mais facilidade para a gente pegar as cores e visualizar. Só que tá meio apertadinha aqui, teria que ser um copinho um pouco maior para caber todas as cores. Outro material que é bem legal da gente utilizar também são as canetas de pincel atômico. Também é um material hidrográfico. E quando eu falo de material hidrográfico, caneta hidrográfica, eu quero dizer que se cair água, você desenhar com ela no papel e cair água, ela vai se diluir, porque ela é hidrográfica, né? É uma caneta que é à base de água. Diferente, por exemplo, de uma caneta como essa, que é aquela que a gente escreve em CD, por exemplo, que ela é permanente. Ela só sai com o solvente, que é a água, que é o álcool, por exemplo. Então é uma caneta permanente. Essa caneta aqui, por exemplo, a gente pode escrever em qualquer superfície. Se você fizer um desenho com ela no papel e jogar água em cima, ela não vai se diluir. Diferente dessa, que é hidrográfica, à base de água. E aí nós temos diversas outras canetas, né, que são à base de águas, outras não. Por exemplo, essa, por exemplo, dá uma olhada na ponta dela. Não é uma ponta tão fina, tão precisa. Diferente dessa daqui, por exemplo, que a ponta é bem fininha. Dá pra gente fazer os detalhes mais minuciosos da nossa arte. São diversas cores. Mãe, pode passar, fica super à vontade. Tô vendo a foto aqui já. São diversas cores, etc. Inclusive tem canetas branca, né? Essa aqui é uma caneta gel branca que serve pra gente fazer detalhes também. Até trouxe aqui umas ilustrações que eu fiz esses dias. Peraí, só pegar aqui pra servir de exemplo. Parece que eu tinha posto aqui. Vai cair. Ó, tá aqui. Ó. Essas ilustrações foram feitas com diversos materiais. Um deles é a caneta hidrográfica, certo? Que eu utilizei. Usei também essa tinta aqui, que é uma tinta que é solúvel à água, ela se dilui com água, que é a chamada aquarela. Um pouquinho dela você põe, por exemplo, na paleta, no pratinho, né? Isso aqui é a paleta do artista, onde ele vai colocar as cores. Você põe um pouquinho dela, fala assim, mas secou, tem que jogar fora? Não, é só eu colocar água que ela se dilui e ela ganha vida. Então é uma tinta que a gente vai utilizar também. E aí você pode ver que tem outros materiais, como essa caneta gel branca, nos detalhes brancos. E outro material muito legal de se trabalhar também, e que é de fácil acesso, é barato, são as canetas esferográficas, que são as canetas Bics, né? São canetas que tem de diversas cores, inclusive tem a azul, né? A vermelha, que são as cores mais comuns, né, no caso, mas que a gente pode trabalhar com elas e fazer muita coisa. Vamos ver aqui, por exemplo, nessa arte aqui, ó. Essa arte aqui, o cabelo dessa personagem, o cabelo dela, a base dela foi feito com caneta hidrográfica, mas esses detalhes mais minuciosos foram feitos com caneta azul, né? Então, a gente pode misturar as técnicas. É lógico que você, quando você for utilizar, vão ter materiais que você vai se identificar mais. Você vai gostar mais de trabalhar. Como vai ter outros que talvez você não vá gostar. Quando eu falo de tinta, eu estou falando da tinta aquarela, que eu falei pra você. Da tinta aquarela, que é uma tinta, ela é diluída em água, né? É uma tinta muito utilizada já há muito tempo. Ela tem em forma de tubinhos e também tem em forma de pastilha, né? Que você vai passando o pincel. Para trabalhar com aquarela, a gente utiliza um pincel de cerda longa, certo? Um pincel macio de cerda longa. Quando a gente
fala de pincel, a gente tem que lembrar que é um material caro e é um material que a gente tem que cuidar. Então, sempre quando terminar de utilizar, lavar o pincel e deixar ele moldadinho assim, né, para que ele não fique com as cerdas todas bagunçadas. Esse pincel aqui, necessariamente, ele não é um pincel caro, este aqui, porque ele foi comprado numa loja chamada Daiso, não sei se é assim que pronuncia. Ele custou bem baratinho, foi preço único, vieram um conjunto de vários pincéis de diferentes espessuras, esse aqui é o número 10, mas logicamente se a gente for utilizar, até a gente estava conversando sobre isso acho que hoje, não lembro se foi hoje, foi ontem, que os pincéis de pelo de animal é muito mais caro, são ótimas, tem uma qualidade muito boa, mas são caros, né? Esse aqui dá pra gente se virar muito bem com ele, trabalhar com ele. Já os pincéis chatos, que são esses daqui, ó, eles são ótimos, por exemplo, para trabalhar com a tinta óleo, que é uma tinta que nós não vamos trabalhar aqui na aula. Por quê? Porque você sabe que você tem alergia. E a tinta óleo, ela é a base de solvente, né? Para eu diluir a tinta óleo, eu preciso de água rasa, eu preciso de essência de terebentina. Então é uma tinta que nós não vamos trabalhar. Aí você fala assim, então eu não vou pintar quadro? Vai! Você vai utilizar uma outra tinta, que é uma tinta parecidíssima com essa, até aqui no caso no tubinho, né? Mas ela é diferente no sentido da diluição dela, que é a tinta acrílica. A acrílica, que é essa tinta aí, é uma tinta que é a base de água. Eu vou diluir ela com água. Ela tem um cheiro, característico dela, mas não é nada forte, etc. Lembrando que todas essas tintas com a base de solvente tem que trabalhar num local bem arejado, no caso das tintas óleos, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar com a acrílica. E a acrílica ela seca rapidamente. Então quando você vê uma tela em branco, é um mundo de possibilidades que você pode criar. É um mundo de possibilidades. Um pintor chamado Ales Kandinsky, que trabalha o abstrato, há muito tempo atrás, ele disse que quando ele cria uma obra, ele cria um mundo. Realmente é isso. Quando você está criando um desenho, um quadro, um mundo aparece à sua frente. Você pode criar muitas coisas ali. Então essa aqui é a acrílica, né? Nós temos diversas cores, etc. É uma tinta que tem secagem muito rápida. Bom, aí nós temos também um material bem interessante que é o chamado giz. Eu trouxe 3 tipos aqui no caso, que é o giz de cera. Esse giz de cera é o famoso giz de cera escolar, né? Muito baratinho também, fácil de trabalhar com ele. Ui, caiu tudo. É o giz de cera escolar, que as crianças usam, né? O gizão de cera, que é um material que também dá pra gente trabalhar. Ele é um material profissional? Não, é um material escolar, tá? Existem materiais profissionais para artistas, que são caros. Infelizmente, muitos desses materiais, eles nem chegam aqui no Brasil, e quando chegam por um valor mais caro. A gente compra muito pela internet. Infelizmente, tem materiais sim que a gente pode ter acesso, mas eles são muito caros devido a impostos, etc, né? Esse aqui é um material chamado giz pastel oleoso, que é um outro tipo de giz. Esse aqui também é oleoso. Já esse aqui é um material chamado giz pastel seco. Ó, ele é seco. Se você passar a mão, ele vai virar pó. Então quando a gente for passar, criar com ele, fazer arte com ele, nós temos que usar um material importantíssimo no final do trabalho, que é o spray. Na verdade é o spray verniz fixador, que é esse aqui. Existem verniz fixadores que são opacos, sem brilho no caso, alto brilho, e esse aqui que é o semi-brilho, certo? Para que serve isso aqui? Isso aqui quando a gente termina um trabalho, como esse, qualquer outro, esse aqui se eu passar a mão não estraga, só que devido ao tempo ele vai desbotar, as cores vão desbotar. Como eu trabalhei com tinta, com a caneta hidrográfica, se eu derrubar água, que vai estragar meu trabalho, né? Então se eu fizer passar a 30 centímetros de distância uma película protetora, eu vou proteger esse trabalho, ele vai ter maior durabilidade. Então é importante
aplicar o verniz fixador nos trabalhos quando se termina ele. Depois não dá mais para utilizar, ok? Aqui no caso do giz pastel, eu tenho que passar o verniz, porque olha o que acontece. Você já pensou você fazer uma arte e alguém vir com o dedinho e fazer assim? Vai arrancar todo o desenho do papel. Então tem que ter o verniz fixador quando trabalha com giz pastel, quando trabalha com grafite. Eu não trouxe aqui, eu até esqueci de trazer, mas o lápis grafite, que é o lápis que a gente utiliza para escrever, que é o número 2, ele tem outros lápis de outras espessuras, né? Então tem um lápis, nós vamos falar disso melhor na próxima aula, que quando eu vou aumentando 2B, 3B, 4B, 5B, conforme eu vou aumentando a numeração, ele vai ficando mais macio, então ele vai ficando uma espécie de carvãozinho. Aquele que é o 6B, você já usou, você utiliza ele, eu já vi você utilizando, você e a mãe usam para fazer cruzadinha, porque é um lápis forte, né? Ele é muito forte o grafite dele. Aquele grafite, você já deve ter notado, que se você passar a mão ele borra com mais facilidade, né? Aquele grafite num desenho, numa arte, é preciso passar também um verniz fixador. Então, outro material também, que existem vários tipos de marcas, seria o lápis de cor, que é um material que as crianças usam muito. É um material artístico muito utilizado pelos artistas, ilustradores. Nesse caso aqui, esse é um lápis de alta qualidade, que é o Carandache, dessa marca Carandache. Você sabe que foi a Ângela que me deu de presente de Natal, né? De Natal, aniversário, ano passado. Esse lápis aqui, a pigmentação dele é fortíssima. Esse em si é um lápis que é chamado de aquarelável, tá? Esse lápis daqui, ele se dilui em água, mas como eu posso dizer, ele não é tipo assim, se eu quiser ficar sem diluir, eu posso usar também, mas se eu quiser diluir com água, eu posso diluir. Como existem os lápis de cor que não são aquareláveis. Este em si é aquarelável, tá? Ele se dilui com água, ele se transforma em aquarela, como se fosse a tinta aquarela. Lógico que na qualidade dele, né? Já os outros lápis de cor que a gente conhece, o famoso Faber-Castell, que é um lápis de cor escolar, que é de fácil acesso, tem outras marcas agora no mercado. Nós vamos trabalhar com todos esses materiais, experimentar todos eles. Além disso, existe o nanquim, também um material que dá para trabalhar. Tem nanquim preto, existem nanquins de outras cores. E tem também as penas que nós utilizamos para trabalhar. Essa pena aqui é uma pena super baratinha, que ela é quase que descartável, né? A gente utiliza para fazer achuras, dá para fazer muitos desenhos, inclusive dá para trabalhar com caligrafia. Logicamente, existe uma pena específica para caligrafia, né? Que, a meu ver, a arte das letras, da caligrafia também é uma arte. Fazer a caligrafia, porque ela é praticamente um desenho. Importante também é limpar bem aqui a pena. Essa daqui não está muito limpa, eu tenho que dar uma limpada nela. Ok? Eu trouxe aqui também o compasso, que é um material já mais técnico, né? Que nós podemos também brincar um pouco com ele, fazer um pouco de... Logicamente que o objetivo desse curso, desse projeto, não é trabalhar de forma muito técnica, mas é trabalhar de uma forma mais livre, né? Como eu falei para você no início dessa aula, a arte ela é livre. Ela é totalmente livre. O artista ele pode criar o que ele bem entender, né? Ele pode criar desde uma pintura abstrata, como algo realista, figurativo, algo surrealista. Ele pode colocar na sua pintura as coisas que ele vê por aí, ok? Certo? Certo? Sim. Bom, outra coisa também que é importante a gente destacar, mencionar aqui, é os papéis, né, o suporte, né? A gente está falando aqui dos materiais, mas aonde que a gente vai aplicar tudo isso? Eu trouxe alguns papéis e sobre a questão dos papéis, existem uma infinidade de papéis,
né? Papel, no caso, folha sulfite, que serve para a gente desenhar, papéis mais uma gramatura mais alta, com textura, sem textura. Se você passar a mão nesse papel, você vai notar que é um papel que tem textura, né? Significa que se eu for trabalhar com lápis de cor nele, vai ser diferente de um papel como esse, que é mais liso, a textura dele é lisa. O importante também que quando a gente trabalha com água, tinta aquarela, num papel, se ele for um papel fino, ele vai ficar ondulado na hora que ele secar. Porque quanto mais água a gente colocar no papel, né, se ele for fino, ele vai ondular. Um papel de gramatura alta é mais interessante para trabalhar com tinta aquarela. Existem os papéis apropriados para tinta aquarela que são bem caros, por sinal. A gente tem sites aqui no Brasil que vendem, etc. E tem papéis mais em conta, né? Às vezes papéis até de nível mais iniciante, escolar. A gente vai experimentar vários tipos, tem de cores diferenciadas, né, com texturas, como eu disse, diferenciadas, outros mais escuros, mais claros. Eu acho que tudo é a experimentação. Se a gente ficar preso num só tipo de material, a gente se fecha para as outras oportunidades. E voltando a falar, a arte é liberdade total, é asas. A pessoa que cria, ela tem asas para voar. Então é importante que ela aguce também sua criatividade, experimentando diversos materiais, para que ela tenha a oportunidade de se expressar, não só pelo giz de cera, mas utilizar outras técnicas para que ela consiga realizar. Olha, a campainha tá tocando, gente, a gente tá gravando tudo. A minha mãe vai lá atender, tá? Enquanto isso, vamos continuando aqui. Bom, para a gente começar aqui na primeira aula, nós vamos começar... Ah, remédio? Peraí. Bom, agora para a gente poder finalizar essa primeira aula, esse primeiro contato, sempre na primeira aula, no primeiro contato, eu procuro deixar as coisas mais livres, né? É lógico que nas outras aulas eu vou estar utilizando, né? Vou estar meio que guiando um pouco para os temas, para os aprendizados. Hoje em si, a liberdade vai tomar conta. Antes da gente fazer esse primeiro exercício, eu quero dizer também que eu apresentei os materiais. Logicamente não são todos esses, existem uma infinidade enorme de materiais artísticos que nós vamos, ao longo das aulas, a gente vai tomando contato, nós vamos descobrindo também quais você vai se adequar melhor. E agora, nesse primeiro exercício, como de praxe nas aulas que eu dou com os alunos, antes de eu explicar, eu também queria agradecer, dizer que eu estou gostando muito e feliz com essa oportunidade que você está me dando, né, de poder ensinar. Você, quanto pai, professor, já ensinou tanto para mim, para a Ângela, né? Acho que agora eu estou tendo essa chance de passar um pouquinho daquilo que eu sei, que é um pouquinho só, não é muita coisa. Como eu disse, eu acho que você vai ter muito mais para passar para mim do que eu para você. Essa folha aqui é uma folha com textura. É importante a gente comprar uma pasta com plásticos para poder ir colocando todos os trabalhos na ordem da primeira aula, segunda aula, e colocando tudo nessa pasta, tá? A gente não tem a pasta ainda, mas nós vamos comprar, enquanto isso você vai guardando. Nesse primeiro exercício, você vai criar. Lembre-se que você é um pássaro, e que você tem asas, e que você voa. Não existe um tema específico. Existe uma folha em branco, né? Uma folha onde você pode criar mundos. Você vai descobrir o que você vai fazer. Se vai ser uma cor só, se você vai usar várias cores, que material você vai utilizar. Os materiais estão aí para você utilizar. Utilize qual você quiser. Eu não vou explicar a técnica dele. Usa assim, usa pra cá, pra lá, eu tenho que esfumaçar, Não.
Você vai escolher o material, pode misturar mais de um e vai criar algo nessa folha. Pode começar. Bom, nesse caso aqui é livre ou eu tenho que fazer algum rascunho? Não, é livre. É livre, né? Se você quiser fazer rascunho, não quiser fazer rascunho, é seu primeiro trabalho e você é livre para fazer o que você vai entender. Quer escrever, quer colocar uma poesia, quer fazer um céu, quer fazer rabiscos, linhas, formas, cores, arco-íris, quem manda é você. É a sua criatividade e você como um pássaro que vai colocar para fora. Pode começar. Não. Enquanto isso eu vou registrando aqui no caderno. E a gente trabalhou na aula. Eu vou colocar a câmera ali. Fica mais próximo aqui. Pra poder enxergar.
Parece-me que eu fiz aqui um desenho muito infantil, hein? Não existe desenho infantil, adulto, existe arte. É. A gente não pode dizer se ele Pode é fazer infantil. um comentário? Pode comentar. Não, ninguém comentar você? Eu diria que nesse desenho, nessa ilustração, você experimentou, né, materiais. Eu vi que você utilizou o giz pastel oleoso. Utilizou o seco também ou não? Não. Só o oleoso, né? É. E o que você achou desse material? Te lembrou o giz cera? Eu acho que sim. Lembra um o giz de pouquinho? cera já é conhecido, eu conheço há mais tempo, né? Esse daí você Mas nunca esse tinha aqui utilizado. ainda não. Esse não. Eu vi que você criou nuvens e as nuvens cor-de-rosa, né? Diferente. Geralmente as pessoas que você falou desenho infantil, geralmente já vai puxar sempre nuvem azul, né? E aqui você quis fazer as nuvens de uma outra coloração, fez uma casinha, sempre ligada à coisa do campo, que é aquilo que eu sei que você gosta, que tem a ver com a sua infância, com o seu passado. E eu acho que é isso. A única coisa agora que para você finalizar, eu gostaria que você assinasse a sua obra. Sempre aqui no canto, ou onde você quiser assinar, pode pegar uma caneta preta. Preta ou não, né? Ou não, a cor que você quiser. Assina o trabalho. Pode ser essa daí? Pode ser essa aqui, né? Assina. O artista, ele sempre assina as suas obras. Isso é muito importante. E legal que a gente vai colocar na pasta preta com plásticos, né? Todos os trabalhos para a gente ter uma ordem, né? Uma sequência para a gente poder estar sempre. Agora aqui na parte de trás eu vou pedir para você colocar, pode ser que no cantinho, colocar para mim a data, né? E se quiser, não é obrigado, se quiser colocar um nome, um título para a obra, é colocado entre aspas o título. Bom, primeiro você falou aqui A data, né? Pra gente datar a obra. Que é dia 28. Isso, 28 de setembro de 2017. A nossa primeira aula do nosso projeto Meu Pai Faz Arte. Vai colocar título nessa obra? Não, é um exercício. Exercício 1, se você quiser colocar. Quiser pôr um título mesmo, experimental. Natureza. Natureza. Pode dar uma assinatura aí também atrás. Aqui atrás? Pode colocar o seu nome aqui também, se quiser. Isso é importante, viu, para quem está assistindo aí. É uma coisa que eu achei que eu errei muito assim no começo. Hoje em dia tem um pouco mais de organização, mas sempre fui no começo meio desorganizada, esqueci de colocar a data na arte, na ilustração. Então é importante sempre colocar a data, se quiser colocar um título, guardar depois isso com cuidado para proteger, né, essa arte. Isso é muito importante, serve tudo de documento, registro. Agora para é um esboço rudimentar sem acabamento, né? Sem acabamento. Bom, agora para a gente poder finalizar. E usando também as cores meio aleatoriamente. Sim.
talvez cada parte desse desenho não esteja com uma cor adequada. O que você acha? Não. Cor adequada? Eu acho que não tem o que eu falei pra você, não tem o certo ou errado. A gente pode fazer uma casa verde, vermelha, qual a cor quiser. A nuvem pode ser Pode ser branca, de qualquer cor, porque a arte ela é azul, livre. É. azul, nuvens negras, né? Até porque, a não ser que você esteja reproduzindo algo fiel, né, àquilo, né, igual uma fotografia. Aí tudo bem, você vai seguir os padrões daquilo que você está vendo. Certo. Mas se não, é livre. A arte ela é livre. Agora, para a gente poder finalizar, por conta do nosso horário, se a gente podia continuar, eu vou passar uma tarefa para você, que é uma tarefa que você vai ter uma semana para fazer, porque esse projeto é uma vez por semana, toda quarta-feira, quinta-feira no caso, que a gente vai dar continuidade. Durante essa uma semana, você tem seu caderno que está aqui. Você vai, eu não escrevi ali, mas eu coloquei aqui no meu caderno de registro, ó pessoal, tudo está sendo registrado. E eu gostaria que você elencasse em forma de tópicos, quais são as expectativas suas para o curso, para o projeto Meu Pai Faz Arte. Quais são suas expectativas? Coloque em forma de tópicos, não importa se é 1, 2 tópicos, 3, você vai colocar isso no seu caderno. Só citar. Só citar, tá? Vai escrevendo no caderno para depois a gente conversar sobre isso na próxima aula. Então é isso, por aqui a gente termina. Eu quero agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Como aula introdutória, você fez uma explanação bem panorâmica de tudo, e eu agradeço muito e com sinceridade deu para aprender muito. Ah, então tá bom, pai. E dá para aprender muito mais ainda, com mais detalhes, né? Sim. E na medida que a gente for realizando a parte prática. Sim. Né? Semana que vem a gente já vai começar, eu vou passar as técnicas, tudo, e assim a gente vai caminhando. Tá bom? Obrigada, ótimo. então. É isso. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado, muito agradecido, hein?